Olá, como já abordamos nessa edição, hoje entrou em vigor o tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. E o governo americano ainda avalia aumentar essa taxa em mais 12,5% até sexta-feira. Se confirmada, a sobretaxa pode chegar a 37,5% em setores como madeira, calçados, têxteis e máquinas. Washington justifica a medida como resposta a supostas práticas comerciais desleais, assim como por não combater a corrupção, o trabalho escravo e o desmatamento que o Palácio do Planalto contesta. O governo brasileiro classifica a decisão como arbitrária e estuda recorrer à lei da reciprocidade e à OMC, mas não nesse primeiro momento. Ao mesmo tempo, anuncia linhas de crédito emergenciais e busca novos acordos com a União Europeia, Índia e China. A pergunta que fica é: esse tarifaço vai impactar diretamente o dia a dia de todos nós? Para entender os impactos na economia, no emprego e nos preços, nós conversamos agora com Vinícius Prado, economista-chefe e head de relações com investidores da MA7 Capital, especializada em ativos alternativos de São Paulo. Vinícius, muito boa noite, muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, Vinícius, esse tema está em alta, né? Mais do que nunca, começando hoje a valer, né, o tarifaço. Então, acho legal a gente explicar aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, né? Enfim, vamos aí ouvir as suas considerações. Para começar, Vinícius, o tarifaço de 25% que entrou em vigor hoje vai impactar diretamente o dia a dia e o bolso do brasileiro comum? O meu, Bom, o seu? vamos lá, vamos já começar pela nossa pergunta, que já direciona toda a nossa conversa, né? O que a gente tem que olhar é realmente o que entra para o Brasil, né? Então, ou seja, impactaria se os preços mudassem pelo que entra, ou seja, pelo aquilo que a gente consome. Quando a gente pensa que a gente está exportando, o que a gente pode ver é literalmente uma oferta maior no mercado, né? Então, quando a gente pensa impacto direto no bolso, como inflação, aumento de juros, isso se impacta diretamente naquele exato momento, né? Sobre o tarifaço, ela tem mais a questão de longo prazo, tá? O porquê do longo prazo? Porque aí a gente começa a ter caixas mais pressionados, a gente começa a ter empresas ali com uma desconfiança maior, e isso traz uma série de outros problemas. Então, acho que sendo muito direto, né, ela não interfere diretamente agora, né? Inclusive, assim, o fechamento agora da Bolsa subiu ali próximo de 2,20%, né? E isso mostra diretamente o porquê não afeta exatamente agora e hoje no nosso bolso, porque isso mexe muito ao longo prazo, né? Então, acho que respondendo aí já e dando uma introdução bem completa sobre tudo. Perfeito. Vinícius, muita gente imagina que a tarifa encarece os produtos aqui dentro. Isso é verdade ou o efeito é outro? Bom, esse é a grande mistificação que a gente tem que fazer agora, né? A gente tem que segregar esses pontos. Por quê? Ela não encarece. O que vai acontecer? Quando você não exporta, né, ou seja, as empresas ali que elas produzem aqui no Brasil e exportam para os Estados Unidos, elas estão tirando um produto daqui e levando para lá. Ou seja, elas estão acostumadas a... Eu tenho 3 produtos, né? 2 ficam interno e um sai. Imagine que Tá. agora não compensa mais eu vender lá para fora, né? Então esse último, esse único, eu vou colocar ele de volta para dentro do Brasil. Então, ou seja, eu vou ter mais oferta. Talvez eu tenha uma diminuição da minha demanda. Ou, por exemplo, eu posso manter também minha demanda igual no Brasil, só que ainda vou ter mais oferta. Porque aquele único que estaria indo para os Estados Unidos, ele não está, ele está voltando para o Brasil. E o que isso faz quando você tem mais oferta do que demanda? Pelo bem, né, pelo produto em si, ele tende a cair o preço. Ou seja, quando a gente fala que a tarifa ela vai encarecer os produtos aqui, ela é uma inverdade, tá? No curto prazo. No longo prazo, a gente pode ver sim por quê. As empresas vão começar a repassar essa defasagem de caixa. Então, eu acho que são esses dois cenários que a gente tem que olhar um pouco, porque realmente é uma coisa nova e é muito abrupta, né? O Trump ele tem essa forma de governar, né? De repente ele vai lá e coloca uma taxa de 25%, e aí a gente tem que se virar ali como que a gente vai se resolver, né? Então, sobre encarecimento,
A curto prazo, não por conta disso, né, que a gente vai internalizar ali a demanda, porém, a longo prazo pode ser sim que encareça. Em que situações, Vinícius, o consumidor brasileiro pode sim sentir esse tarifaço, seja no preço ou seja no emprego? Bom, como eu falei, quando a gente olha no longo prazo, a gente tem que entender o quê? Que as empresas não começam a ter aquele mesmo fluxo de caixa. Quando a gente não tem o mesmo fluxo de caixa, a gente começa a tentar passar o preço para o consumidor. Quando o consumidor também não está conseguindo absorver, né, essa oferta, a gente tem ali um caos geral, vamos supor assim. Uhum. Então, a longo prazo, essa questão de que a gente pode sim sentir o tarifaço é justamente por isso. Novamente, as empresas ficando mais enforcadas, a gente está pensando ali que você começa a manipular muito melhor o caixa, né? Ou seja, você não faz reinvestimento, você não vai fazer novos investimentos. Isso para a economia como um todo. Quando a gente olha para o Brasil, parando a economia como um todo, com uma taxa Selic de 14,25, a gente está falando de um episódio completo de caos, né? Essa é a grande real. Porém, no exato momento, não é tão assim um episódio de desespero, né? O que acontece quando a gente fala dessas tarifas é justamente a forma que o Trump ele governa. Então, ele vai colocar ali tarifas altas, e inclusive essa tarifa ela é em cima da tarifa que já existe, né? Então, esse é o mais complexo, ou seja, se um produto tem ali 5% de tarifa para exportação, ele colocou mais 20%, então, assim, é um sobre o outro. Isso trava praticamente o fluxo das empresas exportadoras. E aí é assim que a gente sente. Então, com desemprego, com as empresas travando a economia, a gente também está vendo muito cenário macroeconômico lá fora, que também não está nada estável, e tudo isso gera ali esse empecilho para a economia do Brasil. Vinícius, quais são os setores da economia brasileira mais afetados por essa medida? Bom, a gente teve o primeiro tarifaço, né? Quando esse primeiro tarifaço veio, ele abordou setores específicos, porém não olhando ainda para o lado deles, ou seja, para o lado dos Estados Unidos, mas sim como um conglomerado, né? E hoje a gente já vê uma segregação muito grande, né? Então, quando a gente analisa os setores que são os mais afetados, como calçado, têxteis, madeira e derivados, máquinas e equipamentos, aço, papel, celulose, açúcar e etanol. Esses são os principais. E por que eles são os mais afetados? Porque é aquilo que os Estados Unidos não precisa. Ou seja, ele acha outra pessoa, né? Então, a gente vê uma abordagem muito diferente do primeiro tarifaço ali do Trump, para esse agora. No primeiro, a gente teve setores como, por exemplo, a questão de carne, pesca, suco de laranja, inclusive, também, que a gente exporta bastante para lá. E agora, nesse novo tarifaço, a gente vê o ao contrário. Eles segregando ali os cenários muito bem segregados, para, assim, procurar, eu diria que, assim, ele está tentando rebater ali a forma que ele governa, fala assim, olha, vocês não querem fazer as coisas que os Estados Unidos, então peraí, também a gente não precisa de vocês. Mais ou menos assim, o português claro, né? E por isso que a gente vê muito mais segregados os setores, que ele só pegou aquilo ali que beneficiava aos Estados Unidos e não fez nenhuma taxa em cima. Entendi. Agora, calçados e têxteis são setores que empregam muita gente, né? Qual o risco real para o emprego nessas regiões, do que ele depende, né? Olha, sim, eu digo que a questão de calçados e têxteis é o mais complexo que a gente está vendo agora. No primeiro tarifaço, a gente viu muito pela questão de pesca e do suco de laranja, né? Porém, agora a gente vê a questão de calçados e têxteis. O porquê disso? No Brasil, a gente tem principais parques fabris que fazem esse tipo de matéria-prima, perdão, esse tipo de produto, né? E a gente vê que elas são muito baseadas em um único cliente. Ou seja, a gente tem estados específicos que fazem esse tipo de produto, que exportam para um único exportador, e aí quando a gente vê uma taxa dessa, é o que vale ali, né, é o que traz o maior desespero. Dentro dessa questão, né, de locais que mais implicam, né, essa taxa, tem ali o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e o Ceará.
que são os dois principais polos de calçados e têxteis do Brasil. O que traz essa mensagem, né? Eu gostaria até de frisar isso, que é o básico que a gente deveria olhar, que deveria ser visto diariamente, que é a questão de você fazer uma boa diversificação, né? Ou seja, você tem ali um único comprador, beleza, ele está comprando muito bem hoje, mas qualquer movimento lá fora pode ser que diminua ali o seu fluxo, o seu caixa diminua, e você começa a ficar mais estrangulado, né? Uhum. Então, é o básico, é fazer a diversificação. Quando a gente vê essa questão de tarifa nesses principais setores, a gente vê um desespero muito grande nesses setores. Nos demais, já estava muito bem precificado, porque são setores mais frágeis, né? Então, tem esse ponto também. Agora, como você disse, né? Produtos como a carne, café, suco de laranja ficaram de fora da tarifa. O que essa exclusão revela sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos? Bom, o Trump, ele tem uma política muito rígida, uma política muito autoritária. Isso pode ser que, assim, é muito aquela ideia do Make America Great Again, né, de você ter América acima de tudo. Então ele entende que aquilo que ele não precisa hoje, cara, ele vai cortar, praticamente, né? Então ele exclui aquilo que beneficia eles. Ou seja, a aeronave, a gente tem assim, uma grande exportação aqui do Brasil, é um setor muito grande, né? Isso porque é mais fácil você produzir aqui e levar para lá, né? Do que você usar toda a produção de lá e ficar mais caro em si, né? Porque você tem que importar mais matéria-prima. Quando a gente vê carne, café e suco fora, é justamente isso. É esse cenário que a gente está explicando de ele olhar aquilo que beneficia ele. Aquilo que não beneficia, tudo bem, ele vai arrecadar mais. Entenda que se o pessoal quiser continuar exportando, né, as empresas continuarem exportando do Brasil lá para fora, ele vai arrecadar mais. Porém, quando a gente olha lá fora, as pessoas, as empresas que importam, elas não vão mais importar do Brasil, elas vão procurar outros locais. Então a gente tem dois lados que você pode trabalhar com essas taxas, né? De você afastar aqueles países que você não quer um relacionamento, aqueles setores que você assim, não faz falta para você, e também aproximar países que faz sentido para a sua economia. Então você consegue manipular o mercado praticamente, né, para você conseguir se beneficiar em cima disso. Então essa exclusão ela é literalmente um jogo de xadrez, tá? E as tarifas também. Certo. No conjunto, Vinícius, da economia, qual é o tamanho real desse impacto sobre o crescimento do Brasil nesse ano? Olha, eu diria que assim, no primeiro tarifaço, eu também eu prestei algumas entrevistas para comentar sobre. E também tinha essa pergunta em relação ao real impacto, né? E é muito complexo a gente medir o real impacto. Por quê? A gente citei aqui várias vezes a questão de caixa, a questão de empregos, então entende que são vários setores da economia que impactam. Para você conseguir fazer uma medição de tão curto prazo, né, imagine que a gente hoje começou a taxa de 25 e aí pode se estender para sexta-feira para outra taxa, e pode ser que de repente ele não taxe mais ninguém, porque a gente fechou um acordo. É muito complexo, né, de você fazer essa medição. Porém, quando a gente olha os setores que foram afetados, eles não são setores que são tão grandes do Brasil, tá? São setores que não afetam tanto o PIB, mas a gente sente sim essa balançada, principalmente com um cenário macro bem complexo, né? Estreito de Hormuz, a questão da guerra, o ciclo lá nos Estados Unidos muda-se, né, para cá, ou seja, quando lá fora começa a ficar muito complexo, os investidores eles migram, né, eles vão ali procurar lugares que pagam mais prêmio e tem menos risco. Então, você vê como é muito complexo, né, da gente medir, porque ao mesmo tempo que a gente tem tarifaço no Brasil, a gente está batendo em julho agora, novamente, a gente vinha de uma entrada de capital estrangeiro muito curta do Brasil, né, na verdade muito longa, e ela começou a se diminuir ali aos longos dos meses, junho e julho não foram tão bons, e a gente vê, de repente, um capital estrangeiro entrando muito forte na Bolsa, por quê? O risco lá fora aumentou. Então, é um impacto muito difícil de se medir, né, formalizando a pergunta.
Qual é o principal caminho pelo qual esse tarifaço poderia chegar à inflação e aos juros no Brasil, assim, dá para ter uma ideia? Sim, sim, sim. Quando a gente exporta, a gente está trocando um produto, ou seja, a gente comprou talvez uma matéria-prima de fora, a gente importou, né, essa matéria-prima, ou a gente produziu aqui dentro e externalizou isso, a gente tirou aqui do Brasil. Quando a gente tira do Brasil, entenda que a gente produziu em real e vai se entrar divisas de outros países, ou seja, aqui a gente está falando de dólar, então a gente vai produzir em real e vender em dólar. Então, a minha moeda está saindo e está entrando dólar. Ou seja, a balança comercial, ela fica mais barato a questão do dólar, porque tem mais entrando, né? E o real, ele fica mais caro, né, frente ao dólar. Quando a gente olha isso, é o principal fator que traz a inflação. Por quê? Eu tenho uma produção curta, eu não tenho tanta entrada de divisas. A nossa sorte é que a gente está tendo bons resultados aqui na Bolsa, a gente tem ali o risco lá fora aumentando, e aí essa questão tarifária não mexeu tanto na inflação. Porque a gente tem esse outro suporte, ou seja, tem dinheiro entrando. Mas por que tem dinheiro entrando? Porque lá fora o risco está maior. A partir do momento que o risco ele começa a sair lá de fora e começa a ficar um cenário mais agradável, esse dinheiro que entrou ele vai sair da mesma forma. E aí sim que tem o principal caminho de você ter um aumento de juros e inflação. Justamente por isso. Porque aí você tem um cenário muito complexo aqui dentro, as empresas não estão lucrando, a economia está com juros muito alto. Então, entenda-se que a gente tem que bater lá na Casa Branca e falar assim, gente, vamos conversar sobre essas tarifas, vamos dar uma diminuída, senão a coisa também pode ficar feia aqui no Brasil. Essa é a resposta. Verdade. O Vinícius, a tarifa passou a valer hoje. Como é que o mercado reagiu? O dólar, a bolsa? Como é que foi aí o dia? Olha, eu peguei o fechamento, a bolsa está próxima de 2,2. A gente teve VEG, né, com um bom balanço. A gente também teve a Vale, que ela teve um dos melhores, na verdade ela teve o melhor segundo trimestre, né, desde 2018. Ou seja, a gente teve bons resultados no Brasil. VEG subiu forte por conta do balanço. E o mercado já precificou o tarifaço. Então, a tarifa começa a valer hoje, porém é aquilo que eu falei, a gente tem o risco lá fora, e esse capital lá de fora está procurando outros lugares que são mais seguros. O Brasil também, para a visão do americano, assim, a gente tem muito, por exemplo, Petrobras aqui dentro é um dos maiores tickers da bolsa, né? E lá fora eles não olham da mesma forma que a gente. Então, para eles ainda existe muito risco em Petrobras. E para a gente é como se fosse o principal papel aqui dentro. Assim, você não vê esse risco. E aí foi essa precificação. Então, a ideia deles colocarem capital aqui é arriscado, mas então, ou seja, lá fora está mais arriscado ainda. Então, é mais ou menos isso. O mercado já precificou muito bem, tá? A gente não vê tantos movimentos. A bolsa ela fechou positiva. Isso é o mais louco, né? Que é realmente o cenário externo prevalecendo acima de uma tarifa. O investidor estrangeiro ele tende a se afastar do Brasil por causa disso ou o que a gente está vendo é diferente? Olha, é diferente. É diferente porque a gente tem um risco maior lá fora. A partir do momento que esse risco começar a subir, a gente vai ver o investidor estrangeiro saindo de volta para os seus países, né? Enquanto a gente não vê esse risco lá fora diminuir, a gente possivelmente consiga ter esse aumento ali de entrada de capital estrangeiro no Brasil. A gente tem um ano muito positivo de entrada de capital estrangeiro. Porém, minha visão é que se não tiver também ainda bons balanços, não tiver também, ou seja, uma forma boa para reter esse capital que entrou, não faz sentido, porque com certeza ele vai voltar para os países depois, né? Então, o investidor estrangeiro ele procura onde está mais pagando para ele, com menos risco, e ele não vai se afastar do Brasil, porque ele, dentro da América Latina, ele é um dos maiores países em relação à bolsa, empresas, etc. E a gente pode também até ver, na verdade, os pares ao lado, a Argentina, se beneficiando também dessa entrada de capital. O Vinícius, você acha que o Brasil consegue redirecionar para o mercado interno ou para outros países a produção que ia para os Estados Unidos? Olha, parte sim e parte não, tá? Por quê? Da mesma forma que ele pode redirecionar para comércio interno, a gente tem que ver quão dessa parte que foi redirecionada para o interno vai ser absorvida. O problema aqui não é redirecionar, né,
para o mercado interno, é sim o quanto que a gente absorve. Como que a gente absorve? Ou seja, se eu e você estamos ganhando bem, a gente está com uma inflação baixa, faz sentido a gente continuar aqui com o nosso dinheiro, aí sim a gente vai absorver. A gente tem uma economia girando, a gente vai continuar ali comprando, né? É o convencional. Enquanto a gente também não tiver esse cenário, é muito complexo a gente falar assim que se internalizar tudo, a gente vai absorver tudo, né? O que a gente vê também é as empresas não tendo agora de primeira mão, né, a ideia de começar a colocar esses produtos no mercado interno, né? A gente vê, primeiramente, as empresas pensando, putz, eu coloquei ali em um só único comprador. O que eu faço agora? Putz, eu vou olhar ali para os Emirados Árabes, para o Japão, União Europeia, Canadá, que já são nomes que foram citados, né? O que assusta muito nesse tarifaço, assim, é a questão de as empresas sabiam, porque a gente teve isso já uma vez, né? E ao mesmo tempo não procuram novos compradores. E aí quando vem uma tarifa dessa do presidente dos Estados Unidos, isso assusta essas empresas específicas exportadoras. Então, esse é o complexo de absorver e não absorver e por que, né, a gente não vai conseguir absorver, porque o nosso cenário também interno não está positivo o suficiente para conseguir absorver toda a demanda. Certo. Agora, Vinícius, o governo anunciou crédito emergencial e a busca de novos mercados. O que esse tipo de resposta resolve e o que não resolve? Olha, essa parte do crédito emergencial e os novos mercados, ela vai salvar muito, né, as empresas exportadoras. O porquê? No primeiro momento, o que a gente pensa em questão de tarifa é você ter uma diminuição do fluxo de caixa, você ter menos receita e, ao mesmo tempo, você tem causar demissões, isso gera todo um complexo na economia. E aí, quando você tem essa questão de crédito emergencial, ao mesmo tempo que você vai ter que pagar lá na frente, e talvez assim com uma taxa também que não seja tão agradável, porque a gente não está negociando crédito tão barato no Brasil, é o que mais faz sentido no momento. Tá. Só que o que mais acho que fica complexo ali para as empresas, né, até quando vai escalar? Né? Ou seja, sexta-feira vai realmente já aumentar? Vai ter novos setores? É incrível, é numa canetada que se muda a economia global, né? É. Então, o crédito emergencial ele vai ajudar agora no curto prazo, né, a dar esse respiro para as empresas e, assim, até minha visão é que as empresas voltem a tomar crédito, isso vai dar uma movimentada ainda na economia, porém não é o melhor caminho para se seguir, o melhor caminho era a diversificação de novos mercados, mas eu vejo sim como uma medida positiva agora no curto prazo, não tão positiva, né, mas positiva porque as empresas têm que guardar o seu caixa e pensar muito bem qual que é o próximo passo, né? Esperar ali essa poeira baixar, ver se realmente vai se manter, e aí com o caixa bem fortalecido você consegue ter essa calma, essa tranquilidade de você pensar no longo prazo. Existe risco de escalada nesse conflito comercial e o que a experiência recente com tarifas sugere? Exatamente. A experiência é que a tarifa durou nem um mês praticamente, né? Ela veio muito rápido, subiu muito rápido, e aí é isso, você causa mais incerteza nas empresas, você causa uma economia mais travada, porque você não vai ter um investimento ali, você não vai ter novas contratações. A gente está com dados econômicos até relativamente positivos com base na nossa taxa de juros, né? Porém, a questão da escalada vai travar mais ainda a visão de diminuição dessa taxa de juros, né? Porque para você girar a economia, você tem que ter um crédito barato, você tem que ter um fomento ali de compra, as famílias têm que estar ali comprando, né? E quando você escala uma tarifa para essas empresas, você vai aumentar toda essa questão da diminuição do caixa e desemprego. E isso, assim, é o pior cenário que a gente podia ter agora, mais ainda quando a gente junta com a experiência do passado, que foi setores, novamente, café, pesca, suco de laranja, tomando crédito, e às vezes você toma um crédito para algo que vai sumir mês que vem, entende? Então, você fica com um passivo no seu fluxo de caixa a pagar por, assim, desnecessário, né? Vinícius, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Eu queria saber o seguinte: para as empresas e para as famílias que estão nos assistindo, o que é mais importante observar daqui para frente nesse momento aí de incertezas? Olha, vamos, né, dar o caminho mais básico, mais, acho que viável nesse exato momento. É aguardar, não tem outra forma.
é aguardar. As empresas ali exportadoras, a minha visão é fazer essa tomada de crédito, obviamente sempre pensando no seu fluxo de caixa, que você vai ter que pagar lá na frente, a taxa não está tão agradável agora para você tomar crédito. E aguardar, você tomar esse crédito, tendo em mente que todo o seu fluxo de caixa, esperar para os próximos passos, e aí sim você toma novas decisões, né? Putz, escalou mais, falou que vai se manter, etc. Então aí você começa a dar novos passos. Para as famílias, a minha visão é que no momento não existe tanta preocupação, né? No curto prazo, assim, a gente não vê tanta preocupação, mas a gente vê uma preocupação no longo prazo. Da mesma forma, eu diria que eu acho que para os dois, você poupar e saber escolher decisões com sabedoria num cenário tão conturbado, igual a gente está, é o ideal, né? Para as famílias em si, eu digo que a gente tem bons títulos de renda fixa, né? A bolsa também tem boas empresas ali que você ainda consegue entrar. E é isso. Eu acho que a minha visão é a poupança e a gente tem muita calma agora nesse exato momento. Tá ótimo. Vinícius Prado, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigada, boa noite. Deixo aí o espaço para você se despedir do nosso público. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar novamente. Maravilha. Até a próxima. Boa noite.